E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o Mundo, de Milson Carvalho. Então, de agora em diante, aula de Bíblia. Se alguém aí ainda não preparou o caderno e a caneta para fazer as anotações, faça-o rapidamente. Enquanto isso, recapitulando o que expliquei nos 2 últimos programas sobre o milênio e o final destes 1000 anos, relatados em qualquer versão bíblica, católica ou protestante, Testemunho de Jeová, etc., no Apocalipse, capítulo 20. Então, um resumo bem forçado para ganhar tempo, prosseguir e, enfim, encerrar essa questão. Na verdade, isso será encerrado no próximo domingo, ou seja, a grande queima do autor do pecado, o diabo, dos seus coadjuvantes, parceiros, então, na maldade, aquela terça parte dos anjos que eram bons, puros, como Lúcifer, portador de luz, que tornaram-se demônios, anjos rebeldes, caídos, enfim, ímpios, perdidos, após a segunda ressurreição, relatada em Apocalipse, capítulo 20. Enfim, vimos o seguinte, que o milênio do Apocalipse 20, esses 1000 anos literais, se iniciará com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ocorrerá a primeira ressurreição de pessoas mortas, desde Abel, já que o nosso conhecimento bíblico, o meu, o seu, você católico, você evangélico e tal, conhecendo a Bíblia, sabe quem foi o primeiro homem a entrar em óbito? Foi Abel, filho de Adão e de Eva, primeiro casal de seres humanos. Abel foi assassinado no campo pelo seu irmão biológico por inveja daquele ira, Caim. Detalhes que não explicarei, porque o assunto não é esse, sobre a intriga do a intriga do Caim para com o Abel, e assim prossigo. No início do milênio também ocorrerá a simbólica prisão, já expliquei a fundo, lembra-se, circunstancial do Satanás e dos demônios. Por quê? Porque como a Bíblia, no Apocalipse 20 e em outros pontos relativos a esse assunto, deixa claro que não ficará durante os 1000 anos na Terra nenhuma pessoa viva. Todas as pessoas salvas serão levadas já na posse da imortalidade, vida eterna, para passarem o milênio lá em cima, na cidade eterna, chamada em linguagem humana, em grego bíblico, a Nova Jerusalém, na qual ficaremos durante todos os 1000 anos. E ainda no início do milênio, pelo assopro da boca do Cristo, Redentor, Rei dos Reis, o grande juiz, na sua segunda vinda, pela manifestação do seu poder em luz fulgurante, todos os anjos acompanhando desde a Nova Jerusalém até a terra, tocando trombetas. Então todas as pessoas perdidas e ímpias não suportarão, e por serem mortais, continuarem mortais, como todos nós somos mortais, Adão e Eva foram criados mortais, então morrerão. Eu, como citei, li e expliquei nos 2 últimos programas, ficarão insepultos na superfície de toda a terra, espalhados como esterco, estrume. Então, e com o tempo, claro, tudo se transformará em pó, ossada, cabelo, tudo, pele, aguardando então, por assim dizer, porque morto não aguarda coisa alguma, apenas pessoas vivas praticam o verbo aguardar, a segunda ressurreição, a ocorrer, como diz a Bíblia, no final dos 1000 anos, para então apenas ouvir a sentença, saberem porque se perderam, rejeitando a graça, o oferecimento da salvação eterna,
do nosso grande Deus, Pai misericordioso, a toda a humanidade. Então, durante todo o milênio, apenas os Satanás e os demônios permanecerão vivos na terra, não podendo mais enganar as nações. Como assim? Como expliquei no domingo passado, lendo passagens bíblicas sobre isso, porque não haverá nação alguma na terra viva, pessoa alguma de nacionalidade, de etnia alguma viva na terra durante os 1000 anos. Recapitulando isso e completando essa parte, então, quer dizer, recapitulando o final disso. Durante todo o milênio, todas as pessoas salvas desde Abel, Adão e Eva e tal, estarão imortais na vida eterna na Nova Jerusalém. Ficaremos lá durante 1000 anos e não eternamente. Durante todo o milênio, todas as pessoas perdidas serão na terra mortas, sem consciência, coisa alguma, pó da terra, ou do mar, que há pessoas que morrem no naufrágio. Então as feras marinhas fazem um banquete, um grande lanche, ou até uma janta, uma sopa e tal, e tais corpos nunca são encontrados. Então a pessoa assim é dada por desaparecido, mas é lógico que morreu. Há um sepultamento simbólico, um velório, nunca a pessoa será encontrada porque acabou tudo. Feras marinhas devolvem, não é que devolvem, desculpe, devoram, não é? Devoram tudo. Terminado o milênio, como expliquei no domingo passado, então descerá para a nossa terra, lá daquele planeta, lá em cima, muito longe daqui, no espaço sideral, como relatou o apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, 2 Coríntios 12, 1 a 4, terceiro céu. Lá naquele mundo muito distante aqui, naquele espaço, desculpe, há um planeta. E naquele planeta existe apenas uma cidade, chamada na Bíblia de a Nova Jerusalém, em Apocalipse, capítulo 21. A Nova Jerusalém descerá para a terra, no final dos 1000 anos, então ocorrerá, a partir daquele dia, será o dia, o início do juízo final, a segunda ressurreição, da qual foram parte pessoas perdidas de todos os tempos. Anote passagem que eu já citei e lhe expliquei brevemente domingo passado. Esse programa é levado ao ar pela Alvorada FM 97.9, ao vivo, todos os domingos, das 13 às 14 horas. Alvorada FM, ali em Realma, Goiás, estou aqui do lado de cá. E dos Salmos Séries, Alvorada alcança mais de 30 cidades aqui, nosso Torrão Natal, Goiás, Vale do São Patrício, como São Perfeito, São Local. Anote então a primeira passagem nessa aula de Bíblia. Anote, aula de Bíblia, isso é sério. Para agora então, Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Anote, última chance. Aula de Bíblia, isso é sério. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Se notou, parabéns, por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. E aqui na minha Bíblia aberta, leio. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais das nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo, ou por um pouco de tempo. Então, já expliquei, e no bem passado em mais profundidade, que o diabo não terá nação alguma para tentar, como vem fazendo com nações, especialmente o povo afastado do nosso Deus, de sua graça, sua misericórdia, seu amor, da obediência a Ele. Não haverá nação alguma, não haverá um indivíduo japonês, chinês, inglês, brasileiro, goiano, paulistano, não, mineiro, baiano, não importa, qualquer canto do mundo, um coreano, estadunidense, não, um árabe vivo na terra, não. Árabes salvos, que estarão vivos, serão levados para Nova Jerusalém no início, na volta ao Cristo, na descida, não? Quer dizer, desculpa, embaralhado aqui, desculpa, na subida, depois da vinda do Cristo, acompanhado por todos os anjos. Então, se houver um árabe salvo, falando de um, talvez por milhões, tal, será levado para o milênio lá em cima. E assim chinês, brasileiro, goiano, baiano, carioca, fluminense, etc. Então, o diabo estará circunstancialmente, portanto, simbolicamente preso no abismo, na terra escura, deserta, sem uma vida aqui, como eu li no domingo passado. Sequer animal haverá, animal algum, tudo será morto. É lógico que animais não pecam, então animais não são salvos.
Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz para salvar animal, vegetação, mineral, somente seres humanos. Então, durante todo o milênio, a terra plenamente vazia de vegetais, de qualquer espécie de animal e de seres humanos. O sol não iluminará a terra durante o milênio. Não haverá luz, estrelas iluminando. Não é que desaparecerão. Deus tirará essa sua atividade, digamos assim, de iluminar a terra. Agora, ainda em Apocalipse 20, sobre o final do milênio. Versículos 7 a 10, anote, ainda a hora de Bíblia. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Anote, última chance, a hora de Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Controlando aqui, melhor então, aqui o volume do fundo, do microfone, é verdade, o volume do microfone. Feito isso, a minha edição é uma nova mesa, um pouco mais complicada do que o antigo que eu utilizava. Então um pouco abandonado, mas estou aprendendo mais e mais e pouco a pouco. Agora tudo bem. Então, Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Se anotou, parabéns, então posso ler. A derrota do Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, porque todos os ímpios serão ressuscitados na segunda ressurreição, como está em Apocalipse 20, versículos 5 e 6. E será para enganar as nações, pessoas então ressuscitadas, perdidas, que estão, no caso estarão, não é? Final do milênio, nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Está pensando eu que sentido aqui do verbo, qualquer lugar, claro, consumir, e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, evidentemente, esse futuro estarão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Este provavelmente ser o segundo ponto mais forte, principal, dois principais, este um deles, nessa hora de Bíblia, sobre o final do milênio e o efeito do fogo, chamado na Bíblia em 3 passagens de fogo eterno. No autor do pecado, o diabo, nos seus correlatos, demônios, e na impiedade perdida, provavelmente trilhões de pessoas, porque o Apocalipse fala, daqui a pouco, como a areia do mar. Está aqui Apocalipse 20, versículo 7. Eu li isso há pouco, não? Eu li de 7 a 10, então, versículo 7. No caso, desculpe, versículo 8. Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar. Apocalipse 20, versículo 8. Bom, a quem por não entender a essência da língua portuguesa, para não falar nas 3 línguas em que a Bíblia foi escrita, línguas orientais antigas, como hebraica, aramaica e grega, a quem não entenda a fundo a língua portuguesa e não sabe ou finge não saber a duração do advérbio sempre, ou do advérbio eterno, ou do advérbio perpétuo. Bom, mesmo em português, sempre que alguém diz para sempre, isso significa um período, um tempo ilimitado, indefinido. O contexto da afirmação é que há de definir a duração, o tempo. Contexto da afirmação. Por exemplo, quando a nossa Bíblia, qualquer Bíblia, chama Deus de eterno, é eterno sim. No pretérito, porque nunca surgiu, nunca foi criado, Deus sempre existiu, eternidade para o pretérito, todo o passado. No presente, Deus continua eterno, e para todo o futuro, no caso sim, ilimitado, que não haverá limite, Deus nunca deixará de existir. Não houve uma época no universo em que Deus não existisse. É claro, eu falo do Deus relatado na Bíblia, porque no mundo há deuses falsos. Na Índia adoram milhões de deuses, no Japão também, no budismo, no shintoísmo e tal, no hinduísmo, milhões de deuses. Se for cidade, somente existe um Deus, de acordo com a Bíblia. Há quem pense que em outros pontos do universo há outros deuses que lá por lá criaram outros mundos. Mentira, errado, heresia, falsidade, falácia. O Deus é único e é tratado na Bíblia, do qual, se diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra.
no princípio, nação, a origem da humanidade. Deus criou o céu e a terra. Na verdade, um tanto antes, porque quem estuda a Bíblia fundo sobre a origem da terra, sabe que Deus criou a terra, manteve-a, sabe-se lá por quanto tempo, ao que tudo indica por muito tempo, bom tempo, vazia, deserta, sem vida alguma aqui, vegetal e tal, apenas água, diz a Bíblia, cobria a superfície, todo o nosso orbe, toda a terra, todo o planeta. E lá em cima, no mesmo momento, provavelmente no mesmo dia, Deus fez uma cidade, a qual a Bíblia chama de a Nova Jerusalém, mas não a fez vazia. Como diz a Bíblia, Deus criou a terra vazia, mas para ser futuramente, depois do juízo final, habitada. Então será intitulada, a gente vai como a nova terra, na qual haverá justiça para sempre. Como veremos no próximo programa sobre a nova terra. Deus passará a morar conosco aqui, para todo sempre, na nova terra, após o fogaréu do juízo final, consumir o combustível, Satanás, demônios ímpios, então apagar-se. Fogo permanece enquanto há combustível. E assim eu prossigo. Então, às vezes a pessoa não entende português, assim, a fundo. Entende bastante, claro, parabéns quem entende aí português, como eu, ou até mais do que eu. Mas que é bem difícil, mas é possível. Língua portuguesa. Porém a Bíblia, todo mundo sabe, não foi escrita em português, sim em hebraico, aramaico e grego. Na Bíblia, para a expressão composta por duas palavras, para sempre, vem das palavras em hebraico, leolam. Leolam. Tradução correta, quando a Bíblia diz para sempre, leolam. Em grego bíblico temos tes aiona. Tes aiona, mesma coisa, para sempre. Bom, eterno, para sempre, perpétuo. Se é relacionado ao nosso Deus imortal, então duração sem fim, sem término, sem termo. Agora, quanto ao castigo que Deus aplicará no Satanás, no demônios e nas pessoas perdidas, no fogo do juízo final, depois final do milênio, ou a partir do dia, do final do milênio, do Apocalipse 20, então isso não será eterno, ou seja, o diabo, o autor do pecado, que desgraça com os seres humanos na terra há 6.000 anos, talvez um pouco mais, mas não menos do que isso, o diabo não ficará eternamente vivo no fogo, sendo queimado, nunca sendo destruído por Deus, aniquilado. Será aniquilado? Sim, evidentemente. Deus não queimará o diabo, como eu disse domingo passado, lembra-se? Como se queima, digamos, um pequeno monte no chão, uma mão cheia de pólvora seca, uma carrilha de pólvora seca. Eu fazia isso com a pólvora do meu pai era caçador, na matas aqui perto, onde quando ainda a caça era permitida, hoje é totalmente proibido, não? Enfim, era mais extinção. E eu queimava pólvora seca. Num instante, assim, menos de um segundo. Aí ficava aquele fedor de pólvora seca. Meu pai chegava da igreja, meu pai e minha mãe, sentia um fedor de pólvora queimada. E então aí eu levava umas cintadas, mas depois fazia novamente. Até que eu parei. Eu ganhei lá 10, 12 anos de idade, eu parei. Eu lembro disso, foi até bom na sua experiência. Rápido. O diabo não será queimado assim como se queima pólvora seca. Ele ficará por muito tempo no fogo. Não sei se durante 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas eternamente não. Quando ele pagar no juízo, na honestidade do nosso Deus, na sua justiça e misericórdia, claro, por tudo que estará devendo, então ele será morto, destruído, aniquilado, reduzido a cinza eterna, como veremos daqui a pouco, e mais passagem bíblica sobre isso. Quanto aos ímpios perdidos, ficarão por menos tempo que o diabo, que os demônios no fogo, cada qual segundo as suas obras. Digamos assim, hipoteticamente, que a Bíblia não fala isso, quanto ao tempo específico exato. Tal pessoa, durante um mês no fogo, viva, sofrendo terrível dor provocada pelo fogo. E olha que fogo provocador, não? Alguém disse lá, fogo dói muito. Não, fogo não dói, fogo não sente dor. A pessoa que está sendo queimada no fogo é que sente dor, não é isso? Claro, ser vivo, ser nervoso, a pessoa sente a dor, ser nervoso central, musculatura, tudo isso, sensação de dor é terrível. Deus não livre. Então, ímpios ficarão no fogo, cada pessoa no tempo devido, digamos assim, hipoteticamente. Tal pessoa, quantidade de pecados apagaram no fogo, um mês no fogo, 30 dias. Outra deverá bem menos, uma semana. Outra bem menos, 1 hora. Outra bem menos, meio minuto. Mas outra, 40 anos.
Eu não estou dizendo que será assim, isso aqui é comparação, é didática. É como no presídio, infratores, criminosos condenados, de fato, cumprindo penas, cumprindo a pena, cada um com justiça. Aí você pega um gravador, eu já fiz isso, aí vai ao presídio, entrevista, presos. Seu nome, digamos assim, hipoteticamente, não, porque a gente não revela o nome da pessoa. Eu nem lembro, não lembro. José, o que você fez de errado? Eu estuprei e matei. Quantas vezes? Umas 10 moças. Como o Manique do Parque, lembra? Francisco lá, não sei o quê. Manique do Parque pegou, acho que quase, bom, enfim, no Brasil não fica mais de 30 anos, né? Mas está preso ainda, não, Manique do Parque. Faz 300 anos de cadeia. Matou 12, lá na mata perto do Jardim Zoológico, São Paulo. Eu morava em São Paulo na época, acompanhei tudo. Francisco Pereira, sei lá o quê, motoboy. Aí se lembra, não? Bom, se a pessoa apenas assalta um banco, mas não dá tiro, não mata, ela pega, digamos, 3 anos de cadeia. Comparação. Não tem que revelar exatamente, porque não é o meu caso. Não sou advogado criminalista, promotor, juiz. Apenas professor de Bíblia. Jornalista com competência, sim, mas não sou da área criminalista. Assim, Deus é muito mais justo do que todos os juízes, tribunais terrestres. Por que Deus manteria o diabo eternamente no fogo? Por que Deus colocaria um demônio no fogo e o manteria eternamente vivo? Quanto mais seres humanos que não pediram para nascer. É claro que pecamos, Adão e Eva pecaram, e nós pecamos. Deus perdoa quem quer a salvação. Se você não quer a salvação, continua pecando, não se arrepende, não pede perdão a Deus e ao próximo. Quando peca contra Deus, pede perdão a Deus. Quando peca contra o próximo, está pecando contra Deus também, porque Deus é o pai do próximo, até o distante. Então, havendo arrependimento e verdadeira confissão, Deus perdoa, prontamente perdoa. Senão ninguém salvaria, porque pecador, desde Adão e Eva, somos todos nós, diz a Bíblia, em várias passagens. A pessoa não precisa perder a salvação por ser pecadora. No Pai Nosso nós oramos, o católico reza: Pai Nosso que está nos céus. Resumindo, perdoa as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos deve. Quem é perdoado por Deus tem amor do Espírito Santo colocado na alma e perdoa também as pessoas que ofendem a tal pessoa. Bom, prossigo. Sentir de o para sempre na Bíblia. Eu tenho aqui um livro muito interessante. Não é da minha igreja, não é da igreja na qual sirvo ao nosso Deus, apesar das minhas imperfeições, há mais de 52 anos, não é. Eu tenho aqui em mãos este livro intitulado Os 7 Mitos do Adventismo. Eu sou adventista, não sei por quê, há mais de 52 anos. Este livro, não criticando o autor, é relatório, isso é público, livro é público, rádio é público, televisão é pública, internet é pública. Este livro, lançado ao público, editora Secap, é da autoria de um pastor da igreja Batista tradicional, lá de São Paulo, naturalmente capital paulista. Conheço, o nome dele está aqui no livro. Paulo Sérgio Rodrigues Batista. Ele é pastor batista, professor de teologia, diz que é bem entendido em hebraico, grego e tal, mas eu não direi que tenho minhas dúvidas, mas eu entendo que aqui é maldade desse livro. Neste livro, em 7 capítulos, os 7 mitos do Adventismo, ele critica com crueldade, até cometendo crimes de calúnia e injúria de difamação contra a minha igreja, adventista do 7º dia. Porém, ele acaba nos auxiliando a interpretar corretamente a Bíblia quanto à aniquilação, o aniquilacionismo e destruição do diabo no fogo do juízo final. Pois ele diz aqui neste livro, já tenho aberto na página 182, onde leu: falando da origem do pecado no céu, o Lúcifer, que tornou-se portador de luz, Satanás, o diabo, o capeta. Então, ele pega aqui 3 passagens bíblicas, essas coisas falam, segundo ele, e eu concordo, neste ponto eu concordo. Há umas poucas coisas certas neste livro, a maioria é besteira, falácia, mentira, calúnia, difamação, inverdades, desonestidade. Porém, ele acerta aqui na página 182 deste livro, onde ele diz o que agora lerei, está aqui. Seguindo o modelo do reducionismo adventista, definimos o pecado simplesmente como sendo a transgressão da lei, do decálogo, 10 mandamentos. Teremos alguns problemas para defender essa tese, pois as escrituras sagradas afirmam que o primeiro pecado ocorreu no céu. Bom, qual é o adventista, você podia que não sabe isso, elementar básico, infantil?
Qual é o católico, catequista, criança católica, já fez aula de catecismo? Qual é o padre, qual é a freira? Qual é o coroinho, o coroão? Qual é o evangélico que não sabe que foi assim? Que o primeiro pecado não existiu na terra, porque Adão e Eva ainda não existiam, anjos lá em cima, nós Jerusalém em si, prossigo lendo. Afirmam que o primeiro pecado ocorreu no céu, local da habitação de Deus. Aí ele cita aqui, referenda, 3 passagens bíblicas, três passagens bíblicas que, segundo ele, inclusive segundo eu também, como professor de Bíblia e religião, bastante entendido nas questões, ele relata aqui 3 passagens bíblicas que tratam em linguagem figurativa e simbólica, mas a última, até mesmo na linguagem direta, nominando Satanás, o diabo, antiga serpente, expressão simbólica. Agora o diabo e Satanás reais. Está em nomes do chefe do mal. Ele relata aqui, Isaías 14, versículo 12 a 15, Ezequiel 28, versículo 19 e Apocalipse 12, 7 a 9. Para o momento, eu deixarei para outra ocasião Isaías 14 e Apocalipse 12, ficando com a passagem mais conclusiva sobre isso. Ou seja, o final do diabo, que será aniquilado, desfeito, Jerusalém assim, eterna, após pagar por muito tempo, mas não eternamente, por tudo que será devendo. A passagem é Ezequiel 28, 12 a 19. Ezequiel capítulo 28, colocando aqui este livro para lá, 12 a 19. Ezequiel 28, 12 a 19. Eu tenho aqui várias traduções bíblicas, eu tenho quase 20 bíblias, eu nunca contei uma vez, esqueci, mas não importa, eu tenho mais de 10 bíblias, são mais de 15 na verdade. Agora eu estou folheando aqui a minha Bíblia, editada editada Sociedade Bíblica do Brasil, chamada João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Lerei aqui apenas o Ezequiel capítulo 28, sobre o final do diabo no fogo do juízo final. No versículo, assim, anote o contexto e lê ou relê depois. Você já conhece, já leu, relê. Ainda hoje melhor, para ganhar tempo, ou não é para ganhar tempo, para não esquecer, amanhã fica à vontade. Importante que anote, lê depois. O contexto disso é Ezequiel 28, 12 a... E agora? Assim, 19. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 19. Lê depois. Você verá que no início fala-se do rei de Tiro. Em Ezequiel 14, rei da Babilônia. Em Apocalipse 12 é o diabo mesmo, sem linguagem simbólica, certo? Quando se fala antiga serpente, o diabo nunca foi serpente, não foi cobra. Então Ezequiel 28, 12 a 19. Eu não lerei tudo isso, lê depois. Apenas o final diz, que é o que mais importa para essa aula de Bíblia. Ezequiel 28, versículo 19. Aqui se diz, 18 na verdade, desculpe. Ezequiel 28, uma ligeira dúvida, porque... Não, os dois. Minha ligeira gafe, um descuido aqui, desculpe, é pelo seguinte, anote o contexto completo desses 2 últimos versículos. Ezequiel 28, 18 e 19. Ezequiel 28, os versículos 18 e 19. Então, tudo bem. Corrigir a questão, breve engano, ligo. Pela multidão das suas iniquidades, de quem? Do diabo. Pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Quais santuários? A terça parte dos anjos que eram bons e puros, que tornaram-se maus. Hoje são demônios, há muito tempo, não? Há mais de 100 mil anos. Eu quem? O pronome aqui é relativo ao nosso Deus, o grande juiz, o Criador. Eu, pois, fiz sair do meio de ti, ou seja, o fogo se iniciará no interior do corpo do diabo, depois externamente em toda a terra, queimando toda maldade, destruindo tudo que é mal, reduzindo todo pecado, todo vestido do pecado a cinza. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Lembra que eu li há pouco, que já faz alguns minutos, em Apocalipse 20, versículo 9? Não, desculpe. Li sim, desculpa porque eu pedi desculpa sem necessidade. Eu li, já faz uns 10 minutos. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando cercarão a nós Jerusalém,
depois da ressurreição nas pessoas perdidas, segundo a ressurreição, com o intuito de tomá-lo, não conseguirão. Desceu para o fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versículo 9. Aqui é a mesma coisa, o verbo consumir no pretérito, consumiu o passado. Desceu, então, eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti, o diabo, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, ou de todos os que te veem. Versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Vamos ao hebraico bíblico, isso que é português para sempre, preposição para, o advérbio sempre. Em hebraico temos, como eu expliquei há pouco, lembra-se, como citei, leolam, para sempre. Leolam, para sempre. Então o diabo não mais será para sempre, ao invés de ficar para sempre, eternamente, perpetuamente no fogo, sendo queimado, sem nunca ser destruído, morto, aniquilado, desfeito. Ao contrário, será morto, destruído, reduzido a cinza para sempre. Lembrando que existem muitos tipos de combustíveis para o fogo, para seca, lenha seca, determinado tipo de lixo, mesmo seres humanos, animais, incinerados no caso, consumidos, e então o corpo, a matéria, tudo é reduzido a cinza. Quando a matéria é queimada, reduzida a cinza, o fogo se apaga. Por quê? Cinza não é matéria inflamável. Não se coloca fogo em cinza, apenas uma maneira. Que é claro, que aqui estaria mexendo com a sua consciência, seu intelecto e inteligência, seu raciocínio lógico. Só se você despeja gasolina na cinza, álcool, óleo diesel, aí você sai de baixo, de perto, de baixo aí você morre incinerado. Coloca fogo, incender. Só que o que pega fogo não é a cinza, é o combustível. Seja gasolina, álcool, querosene, óleo diesel. Concorda? O combustível não é cinza. A cinza não pode ser incendiada. Então o diabo será reduzido a cinza após no fogo eterno. Quer dizer, chamado eterno. Mas é eterno enquanto durará, eterno enquanto dura, enquanto era combustível. Então o fogo queima o combustível, termina o combustível, dependendo do tipo de combustível, resta apenas cinza. Claro. Então o diabo será aniquilado, desfeito, consumido e será cinza para sempre na superfície da terra. Onde ele estará, claro? Claro, o diabo não é do tamanho da terra, a terra é imensa, maior que todos os demônios, todos os seres humanos, então é a terra. Então naquele local onde ele estará, finalmente ele morto, naturalmente ele estará em pé, cairá, tanta dor não, aí será queimado, destruído, aniquilado, desfeito, reduzido a cinza. Outras versões bíblicas sobre isso, a linguagem, por exemplo, versão revisada da Joel Guerreiro Batista, nesse versículo diz, versículo 19, chegaste a um fim horrível. Diga aí, amigo, também amiga, é ou não é a pessoa chegar a um fim, ser morta, horrível, um fim horrível, sendo queimada no fogo? Poderia ser em óleo fervente, poderia ser em água fervente, mas no caso no fogo. Que eu saiba, até que alguém prove o contrário, até desafio, é impossível isso. O tipo de coisa que provoca a maior dor, a mais terrível dor no ser humano, não é a dor de dente, não é a dor do parto, não. Enfim, queimado, esfaqueado, baleado, não. Cai de moto, quebra a perna e tal. Ai, minha perna, eu já vi isso, não? Em São Paulo, a moça berrando de dor, a perna dela foi, um carro passou em cima, esmagou tudo, e era consciente, depois desmaiou, aí chegou o SAMU, o corpo bombeiro, policiais, eu vi, quase na hora, em Santo Amaro, no Campo Limpo. Quer dizer, Campo Limpo não é Santo Amaro, desculpa, no sul, capital paulista, eu morava lá. Enfim, então é horrível mesmo chegar a um fim horrível sendo queimado. Agora, se a pessoa é queimada, por exemplo, bate o carro, pega fogo, aí a pessoa não consegue sair presa na ferragem, mas viva, aí o fogo, a pessoa morre, aí resta carvão, né? Resta um punhado de carvão. De vez em quando isso acontece, os BR batem muita velocidade, pega fogo, então a pessoa não consegue, cinto de segurança, a pessoa desmaia também, enfim, terrível, não? A pessoa vira punhado de carvão no carro, é incinerado no caso, é incinerado, tudo é desvira assim, terrível, mas morre. Não fica de noite em noite por muito tempo, morre. No fogo do juízo final, cada pessoa perdida não será queimada, como disse há pouco, como se queima pólvora seca, não, era um bom tempo no fogo, cada um diz a Bíblia conforme as suas obras, e assim cada anjo mau e o diabo, o autor do pecado. Agora a versão contemporânea que eu tenho também, diz assim, a editora Vida, versão contemporânea, chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. Tais passagens derrubam a ideia falsa, herética,
muito boba até, otária, imbecil, panaca, e criminosa, conforme denegrindo o caráter do nosso Deus, tais passagens, demente essa ideia do católico, do evangélico, do protestante, pentecostal, tal, do islamismo, tal, que o diabo ficará eternamente no fogo, que nunca chegará a um fim, e ímpios perdidos também, através de um tal de alma imortal, que é falsidade também. Não existe alma imortal, não existe alma do ser humano separado do corpo. O corpo é alma, a pessoa toda é alma, a mente é alma, etc. Já expliquei isso profundamente várias vezes, lembra-se? Programa Rádio Luz para o Mundo, de Milson Carvalho. Versão atualizada, também de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, diz: vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Agora, parabéns à Igreja Católica Romana pela edição que eu tenho isso ali, que eu anotei aqui esse versículo no caderno para não precisar ficar abrindo tantas Bíblias. Complicaria aqui. Igreja Católica Romana, Edições Paulinas, Padre Mato Soares. Ele morreu há muito tempo, deixou essa relíquia, tradução do Padre Mato Soares, tradução católica romana. Diz: todos os que vivem entre as nações ficarão espantados de ti. Tu foste aniquilado e não tornarás mais a existir. Aniquilamento, aniquilacionismo, será aniquilado e não tornarás mais a existir. A última, também católica romana, parabéns à editora católica, a editora Paulo, fica em São Paulo, é São Paulinho, Márcio Soares, fica em Curitiba, Paraná, editora Paulo em São Paulo, tem isso ali, capa vermelha, Bíblia completa, versão de Jerusalém, católica romana, diz: um motivo te tornaste um motivo de espanto, um motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Do hebraico bíblico, eu expliquei, leolam, para sempre. Então, o diabo não existirá para sempre, será destruído, aniquilado, desfeito, morto para sempre. E muito mais, seres humanos perdidos. O diabo, só na terra, ele vive há mais de 6.000 anos. Os anjos maus também, coadjuvantes do pecado. Seres humanos, no início, viviam por muito tempo. Adão morreu tendo 930 anos de idade. Matusalém viveu 969 anos. Noé, do dilúvio lá, da arca do Noé, do dilúvio, mais 600 anos. Mas do dilúvio para cá, a média de vida mundial caiu bastante. A média é 70 anos. E segundo a ONU, tem diminuído. Alguns chegam a esse ano, 120, diz que até já não compensa viver, não é? O pessoal fala, não. Os geriatras, médicos geriatras e outros mais. Os parentes da própria pessoa. A pessoa até deseja a morte, mas geralmente não bebe veneno, não pratica suicídio, não é? Deu no livro disso, claro, pela velhice. Enfim, o diabo não existirá para sempre no fogo, não na terra. Quando o fogo terminar de destruir toda maldade na superfície da terra, se apagará. Então Deus refará a superfície da terra, tornando-a a nova terra. Lembrando que na volta do Cristo, ele não destruirá a terra. No final do milênio também não. Apenas colocará fogo na terra toda, destruirá toda a maldade, seres humanos perdidos na segunda morte, anjos maus perdidos e o diabo, autor da perdição, do mal, do pecado. Quando todo o mal terminar, reduzir a cinza para sempre, então Deus ornamentará a superfície, toda a terra, tornando nosso planeta uma beleza indescritível, inenarrável, um jardim do Éden, um paraíso universal. Então a Nova Jerusalém terá descido para a terra, no final do milênio, será a Nova Jerusalém, hoje está lá em cima, muito longe daqui, quer dizer, há muito tempo, a capital do universo. A Nova Jerusalém será a única cidade na nova terra. Bom, então, para agora, mais duas passagens apenas. Permite que eu relate na ponta da língua, e fazendo aplicação também de cor e salteado. Claro que eu não anoto que é explicação. A aula de cor, expliquei isso há muitos anos, mais de 52 anos, no rádio há 32 anos. No rádio, calma, Deus, calma. No rádio há quase 38 anos. Anote as próximas duas. O restante fica para o próximo programa. Para agora, Jonas 1, versículo 26. Anote, depois leia ou releia. Livro bíblico, Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 26. Anotou? Levando a sério mais uma aula de Bíblia. Jonas 1, 26. Nessa passagem, Jonas que estava lá no vento, aquele grande peixe, a história, não explicarei, que não é motivo para esse programa. A história do Jonas e o grande peixe que o engoliu, vomitando na praia da cidade de Nínive, católica de Síria. E lá ele pregou tal, e o povo se arrependeu.
História para outra ocasião. Em Jonas 1:26 se diz que Jonas ficou no ventre daquele grande peixe ficou 3 dias e 3 noites. Jonas 1:26 fala que Jonas ficou no ventre, barriga do grande peixe, estômago, por 3 dias e 3 noites. No máximo, então, 72 horas, se é que durou tanto. No máximo, 72 horas, 3 dias e 3 noites. Só que em Jonas 2:1-6, Jonas fez uma oração, lá na barriga do grande peixe, que depois ele escreveu, claro. Lá não tinha caneta e papel para escrever, nem computador para digitar, coisa assim, não. Não havia grafo para publicar. Depois ele escreveu, posso sair de Nínive e tal, e ter sido salvo e tal. Então ele escreveu, isso está em Jonas 2:1-6, anote, isso é profundo. Jonas 2:1-6, ele fala que ficou, no final, no versículo 6, ele fala que ficou no vento do grande peixe, Leolam, em hebraico, em português, para sempre. Só que o para sempre teve fim, um período até curto, no máximo 72 horas, 3 dias e 3 noites. Eu falei, são 3 passagens, a próxima, anote. E releia depois. Êxodo capítulo 21, versículos 1-6, última para hoje. Êxodo capítulo 21, versículos 1-6. Êxodo 21, 1-6. Falando sobre a lei da antiga escravidão contra o povo hebreu, judeu e israelita, diz que se aquele escravo que poderia ir livre, depois cumprir seu tempo na escravidão, que não era como a escravidão que surgiu depois, nos países, claro, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, mas não é assunto para esse programa, era uma escravidão como um empregado doméstico, bem tratado, o escravo, o servo é bem tratado, mas havia um contrato ali e tal. Então se diz em Êxodo 21, versículos 1-6, que quando chegava o dia para aquele escravo sair livre, se ele tinha com o seu senhor, seu dono, seu ama, esposa e filhos, e querendo ficar, até a morte, claro, então que ele teria as orelhas furadas por um juiz, as 2 orelhas furadas por um soldado, um instrumento pontudo que sapateiro usa para costurar couro, para ficar sapatos. Então, que isso indicava que ele o servirá para sempre, do hebraico Leolam. Então não ia embora, ficava ali por ter esposa e filhos, e não querer deixar a esposa e filhos com o dono dos escravos, o amo, o senhor. Então ele ficaria para sempre, Leolam. Para sempre duraria até quando? No máximo, claro, evidente, normal, básico, até sua morte. Porque defunto não é mais escravo. Mesmo na cadeia, quem prega, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, que há prisão perpétua, no Brasil não há prisão perpétua, em poucos países do mundo todo, a prisão perpétua está acabando pouco a pouco. Mas nos Estados Unidos, quando naquele estado há prisão perpétua, será que é de fato perpétua, para sempre, eterna? Não, porque o criminoso, com o tempo, morre. Se não morrer ali por briga enfim, as gangues, não, no presídio, Estados Unidos corre muito, Brasil também, não, revolta e tal, quadrilha, um contra o outro, coisa assim, não é? Você sabe o que é? Estou falando dos Estados Unidos. Qualquer lugar, claro, onde há prisão perpétua. Então, no máximo, o criminoso, cumprindo pena, prisão perpétua, a perpetuidade é até a morte. E morre por AIDS, ataque cardíaco, em briga, enfim, assassinado. Aí no presídio, morre. O defunto não fica ali apodrecendo para cumprir prisão perpétua. O pessoal faria greve ali e não deixaria. A lei não permite. Não. Em nenhum país do mundo isso é permitido. Aí é recolhido pelo pessoal, autoridades lá, e depois, se tem família, a família leva, aí já está livre, né? Aí está livre, absolvido, claro. Então é solto. Solto não, é levado e enterrado, sepultado ou cremado, não é? Lembrando que a pessoa criminosa que paga perante a lei do país, 10 anos de cadeia, aí está livre, cumpre a pena, não der mais coisa em alguma sociedade, mas continua devendo perante nosso Deus. Daí, a necessidade do reconhecimento do pecado, do arrependimento, gerado pelo Espírito Santo, que você olha a Bíblia, e então você ora, pede perdão verdadeiro, nosso Deus, quer dizer, o arrependimento verdadeiro, e o perdão, nosso Deus, é infinitamente mais verdadeiro. Assim, pessoa alguma precisa perder a salvação. Então, graças a Deus, que na nova terra, e por milênio aqui mesmo, não haverá mal algum, não haverá diabo, capeta, demônio, anjo mau, ser humano perdido, gritando eternamente duro. Ao contrário, aqui tem sido nosso lar da humanidade, desde Adão e Eva, há mais de 100 mil anos. No meu não, porque eu tenho 72 anos, caminho para 73. Mas o diabo mora na terra há mais de 100 mil anos. Nunca alguém viveu na terra por 100 mil anos, somente o Satanás mesmo. Adão e Eva, 930, Metusalém, o homem que mais viveu, 969 anos.
Mas na nova terra viveremos imortais, vida eterna, para sempre no paraíso. Paraíso sem poluição de espécie alguma, sem mal de espécie alguma. Compensa seguir a Bíblia, não é, amigo? Não é igreja que salva, também não é religião que leva à perdição. Agora, dependendo, aquele tipo de igreja, pelos ensinamentos falsos, possa atrapalhar na sua salvação, ou possa ajudar orientando. Porém, é claro que a igreja alguma salva o pecador. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e o nosso Redentor. Deus é o nosso Salvador, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, próximo domingo, completando essa questão, para depois chegar no outro, claro, a nova terra, e o final diz que será glorioso. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Querendo contatar-me, anote meu WhatsApp, autorizado, está intimado, é público. O meu WhatsApp não é particular, não há problema algum, é solução. É dedicado à minha família, parentes, amigos, e também a você, meu querido ouvinte de rádio, Alvorada FM 97.9. Anote meu WhatsApp, contato. Peça oração, mais esclarecimento bíblico à vontade, que Demilson Carvalho. Meu WhatsApp tem um DDD aqui de Série Goiás. DDD Goiás. DDD é o 62 62, que o DDD faz parte do WhatsApp, não é isso? Os números são 9966 0611. DDD 62, os números são 9966 0611. Última chance, anote, meu WhatsApp é público. Trouxe meu contato, me adiciona aí. DDD 62, os números são 9966 0611. Então, pela graça do nosso Deus, até o próximo domingo, prosseguindo com essa profunda aula de Bíblia. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho.